Fala pessoal, beleza? Hoje dia 31 de maio, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom, galera, o índice ele abriu numa região aqui de continuidade de movimento em relação à sexta-feira, né? A gente percebe que sexta-feira o mercado acabou fazendo uma leve correção no final do dia e hoje o índice abriu aqui entre a média de 50 e 72 e logo já fez uma retração em relação à queda de sexta. Essa retração aconteceu aqui no nível de 61,8, né? Dessa quedinha. A gente percebe que trocou polaridade, né, deixou sombras superiores e o mercado iniciou um movimento de continuidade dessa queda. Entretanto, se a gente pegar a mínima prévia do dia com esse topo aqui, a gente percebe que o mercado acabou travando nos 50% e logo na sequência já entrou uma pressão compradora nesse candle, que inclusive estava ancorado aqui na média de 50, rompeu o VWAP, rompeu o 20 e fechou para fora da 9 com força. Então esse candle basicamente foi um gatilho de compra no pré-rompimento desse pivô. Pô, Adriano, como assim pré-rompimento? A gente tem esse topo, certo? E aí o que, que o mercado acabou fazendo? O mercado fez esse movimento, ou seja, ele fez um fundo maior que o anterior, e aqui nesse candle, tá? Que ele ativou o pivô, ou seja, ele rompeu o topo anterior com o candle de ignição. Aí aqui ele caracterizou o rompimento de fato do pivô. Quem entrou comprado aqui nessa região, bastava pegar esse nível de FIBO e projetar até a cabeça do pivô. Aqui seria o primeiro alvo, tá? E aqui seria o segundo alvo, ou seja, o 100% da projeção. Quem trabalha aí com as caixinhas, que eu sempre coloco, né? A pessoa poderia pegar essa amplitude, simplesmente copiar, colar e projetar para cima. Beleza? Ó, dava alvo certinho ali, tá? A gente percebe que o mercado foi lá e pegou. Em confluência com isso, o que, que acontece? O mercado também rompeu esse topo de sexta-feira. Ele tinha um alvo, tá? Bem mais para cima ali. Porque se a gente pegar essa amplitude e fazer o espelhamento, dava alvo aqui. A gente percebe que o mercado acabou cravando, só que demorou, obviamente, né? O mercado acabou fazendo toda uma estrutura de inversão de movimento para depois, lá mais para o final da tarde, ir buscar esse alvo. Então, o que aconteceu? Aqui a gente percebe que o mercado estava trabalhando numa estrutura de rompimento, né? Ó, o mercado veio aqui, pivotou, rompeu o topo. Aí ele veio aqui, ó, pivotou, rompeu o topo. Aí aqui, ó, ele pivotou e falhou. Ou seja, aqui já é um ponto de atenção. Por quê? Porque ele fez um topo menor que o anterior. Ó, né? Ele estava vindo cada vez mais renovando os topos, renovando o topo, renovando o fundo. Inclusive aqui embaixo a gente tinha uma linha de tendência, né? De alta. Ó. A gente percebe aqui que essa linha de tendência vem ancorando, ó, uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Tá? Quando o mercado falhou topo, rompeu a LTB. Esse candle que rompeu a LTB foi um candle de força e além disso ativou um pivô de baixa. Isso aqui são basicamente 4 confluências assim que o mercado está gritando para você. Vou inverter o movimento. Então não adianta ficar comprado. Né? Por quê? Porque o mercado vai inverter. Né? Então o que, que acontece? Quem estava comprado aqui basicamente, né, nesse candle, ou nesse aqui, né, ou nesse aqui, que também fecharam excelentes, né, fecharam bem bonitos esses candles aqui. Inclusive nessa primeira oportunidade que ancorou na linha de tendência, ancorou na VWAP, fechou para fora da 9, o stop técnico da pessoa que entrou nesse candle tinha que ser aqui, ó, embaixo. Né? Quando o movimento do mercado fez essa correção, provavelmente quem comprou aqui passou um pouquinho de calor, quase foi estopado, mas se de fato deixou o stop técnico, não seria estopado. Né? A gente percebe que o mercado veio aqui, beliscou a VWAP de novo e voltou para cima. Tá? Agora, quando o mercado fez essa ancoragem na 20 e subiu, quem estava com o stop aqui provavelmente protegeu a operação nesse fundo. E aí o mercado fez essa inversão, deve ter tirado a pessoa da operação. O que, que não pode acontecer? Não pode acontecer o mercado está pivotando, pivotando, pivotando e você deixando o stop lá embaixo, acreditando que o mercado realmente vai para o infinito e além, né? Sendo que ele deu aqui um sinal claro de reversão de movimento, 4 pontos principais. E quando o mercado fez esse sinal de inversão, né, ele basicamente acionou o quê? Acionou um pivô de baixa. Então dava para você trabalhar na venda, na projeção desse pivô. Inclusive esse pivô fez um movimento bem interessante, porque se a gente pega essa alta, ele corrigiu no 61,8. E esse 61,8, inclusive, foi numa região de troca de polaridade. A gente percebe que
esse fundo com os primeiros topos do dia e esses fundos aqui também, ó, foram na mesma região, tá? Então se a gente pega aqui, ó, esse topo, esse fundo, o mercado corrigiu no 61,8, deixou dois martelos, o segundo fundo foi maior que o fundo anterior, né? E aqui acabou fazendo uma figura gráfica bem interessante, né? Que é o fundo duplo, que basicamente é o W, certo? Com fundos maiores. Então isso daqui já é um indicativo, né, que o mercado perdeu a força de venda na região de 61,8 e provavelmente vai inverter movimento. E não deu outra, tá? O mercado acabou fazendo a inversão. Quem trabalha com FIBO, né, isso daqui foi um espelhamento. Então você poderia pegar essa amplitude, certo? Copiar, colar e projetar. Olha lá onde o mercado veio, tá? E em confluência com isso, aquele espelhamento logo do primeiro do dia em relação à sexta-feira, tá? Foi na mesma região aqui em cima, tá? Então isso aqui foi uma região de confluência. Quem pegou a compra aqui nesse candle provavelmente carregou a operação. Aqui, inclusive, antes de pegar no alvo, o mercado acabou fazendo um movimento de troca de polaridade, né? A gente percebe que ó, aqui tinha uma resistência, essa resistência foi rompida, pivotou, deixou sombra para baixo e depois foi, né? Então o que ele fez? Ele acabou fazendo um movimento de troca de polaridade para depois ir para um movimento e cravar alvo, né? Inclusive essa região acabou se tornando suporte depois, ó, tá? E aí o mercado foi. Então qual que é o problema do dia? O problema do dia é que o mercado foi um mercado direcional, mas foi um direcional travado, né? Ele não foi reto, não é aqueles dias que o mercado pega e realmente toma a direção. Ele foi, ele subiu, mas os movimentos no meio do caminho ficaram bem travados. Então a gente percebe uma região de trava, por exemplo, aqui, tá? O mercado congestionou. Aqui o mercado ficou num bom range travado, tá? As médias ficaram flat aqui nessa região. Então até deram sinais de entrada, alguns gatilhos, né? Por exemplo, aqui, né? Esse candle, só que estava dentro de uma região de consolidação, então por isso que é um pouquinho mais arriscado, né? Aqui, por exemplo, esse candle também foram gatilhos de entrada, mas a região como um todo não ajudou. Mas se a gente for observar, o mercado trabalhou o dia todo, né, numa LTA. Então, cada vez mais fundos maiores com topos sendo renovados, né? O único problema foi as microestruturas no meio do caminho, beleza? Então essa foi a minha visão aí do índice. Em relação ao dólar, o dólar ele abriu aqui na região justamente entre a VWAP semanal e a VWAP diária de sexta-feira. A gente sabe que isso daqui tem, obviamente, uma relevância bem importante. Então, essas VWAPs, né, do dia anterior, elas servem para o dia seguinte como uma região de suporte e resistência. Então, automaticamente, quando a VWAP, né, elas estão próximas e o mercado abre basicamente dentro do range delas aqui no dia seguinte, isso daqui forma uma região de defesa. Então a gente percebe que aqui também tinha uma região de topo, né? Então o que o mercado fez? Defendeu e voltou a cair, tá? Isso aqui serviu como uma resistência, esse range, né, das duas VWAPs. E aí é interessante observar também essa microestrutura, porque o dólar, quando ele caiu, ele veio caindo em linha reta. E quando ele rompeu aqui essas médias móveis, as médias móveis acabaram fazendo a inversão e ele voltou a testar, né? Ele fez um pullback, né? Ele trocou polaridade com as médias e ele deixou esse fundo aqui, tá? Quando esse candle rompeu o fundo anterior, ativou um pivô de baixa, tá? Saindo da média de 9 com força ainda. Então quem trabalhou com FIBO nesse cenário, pegando esse fundo como referência, era só projetar aqui, ó, tá? Pega o FIBO, pega o último nível, o primeiro nível de FIBO e puxa até o pé do pivô, tá? Então olha lá para você ver onde foi. O mercado simplesmente cravou alvo, tá? Cravou alvo, afastou da 9, candle de exaustão, o mercado corrige, tá? Então o mercado corrigiu, inclusive inverteu o fluxo, né? A gente consegue perceber que o mercado acabou pegando direção, ficou extremamente forte, chegou a subir aqui 65 pontos reto, né? Então ele atropelou as médias, ancorou aqui na VWAP, ancorou na 72, mas logo em sequência já rompeu também e as médias menores já fizeram a inversão, né? Porque as médias estavam descendentes, já viraram ascendentes e já deu continuidade no movimento. A grande questão aqui é que o mercado basicamente não deu chances, né, de você entrar nesse fluxo.
O que de fato ele deu a oportunidade foi depois que ele rompeu o topo e ativou o espelhamento, né? Porque quando ele ativou o espelhamento, aqui, vou pegar aqui, ó, né, foi basicamente o movimento em V. Ele caiu reto, subiu reto, rompeu o topo e aqui ele pivotou. Ó. Ele pivotou, deixou um stop bem curto aqui de 6 pontos, 7 pontos e subiu mais 20 pontos. Tá? Então se você pegasse esse fibo, por exemplo, esse fundo com esse topo e projetasse, aqui você iria perceber que o mercado realmente cravou. Tá? Ele cravou o alvo. E logo depois que ele cravou o alvo, ele acabou fazendo um movimento de inversão. Então, o que ele fez? Ele bateu no alvo, corrigiu nas médias, sinalizou continuidade no movimento. E aqui a gente percebe que ele fez o quê? Ele deixou um topo menor que o anterior. E quando ele perdeu essa estrutura aqui, galera, ele ativou o espelhamento, né? Ou as caixinhas. Você poderia pegar essa amplitude, tá? Copiar, colar e jogar para baixo. Por quê? Porque isso daqui foi um topo duplo, né? Olha lá, uma figura gráfica. Ao contrário do W, né? Porque o W é uma figura de reversão para alta. O topo duplo, né, ou o M, é uma figura de reversão para queda. Então, quem pegou essa amplitude aqui, bastava fazer isso daqui, copiar, colar. Aqui seria a primeira projeção, primeiro alvo. E aqui seria o terceiro nível, tá? Percebam que o dólar simplesmente cravou aqui, tá? Logo, a entrada, né, o gatilho de venda ideal seria nesse candle aqui, tá? Que ele rompeu a estrutura, fez a inversão com candle de força e aí era só vir projetando os alvos, tá? Aqui poderia ser um alvo de parcial pela região do topo do dia também, né? Mais a VWAP. Passou daqui, era só mirar no terceiro nível desse espelhamento aqui, tá? Dessa projeção. E aí depois disso o dólar acabou lateralizando o resto do dia e ficou bem feio, né? A gente percebe que ele até sinalizou estruturas de continuidade para queda, mas ficou lateral. Então essa foi a minha visão aí do dia, espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e again, porra!